Empréstimos consignados e INSS com juros abusivos. Isso existe? Vamos ver? Olá, seja bem-vindo. Eu sou Antônio Ferreira e você está no canal da Financeira Águia. Nesse canal nós falamos sobre empréstimos, financiamentos e outros assuntos relacionados ao tema. No vídeo de hoje nós abordaremos a questão dessas falsas ligações ou ligações duvidosas que alguns aposentados ou filhos de aposentado andam recebendo e alguns até ficam preocupados e outros ainda ficam aqui meio desconfiados com aquelas pessoas que anteriormente lhe prestaram serviço. Trata-se de um golpe antigo, muito antigo no mercado, mas que por falta de aviso ou por vitimismo, as pessoas acabam caindo no mesmo golpe duas, três, tantas vezes seguidas. A questão é a seguinte: provavelmente, se vocês assistem o noticiário da TV, vocês vão ver que em abril e maio saíram várias reportagens falando sobre uma quadrilha que estava aplicando golpe na região de São Paulo, Rio e Minas, para aquelas bandas do Sul. Eles se passavam por bancos, agentes bancários ou financeiras e ligavam para o cliente dizendo mais ou menos assim: Olá, fulana de tal, eu sou Beltrano, trabalho no banco tal, estou ligando para você para dizer que a última pessoa que fez o seu empréstimo cometeu juros abusivos e eu estou aqui para solucionar o seu problema. Daí por diante, iludia o cliente, fazendo com que o cliente em determinadas vezes sentisse raiva, ódio daquela pessoa que anteriormente lhe atendeu e apontava soluções para problemas que não existem, que nunca existiram. A intenção maior dessa quadrilha era pegar os dados das pessoas para fazer sabe-se lá o que no futuro ou no presente. A polícia descobriu e desmontou estruturas que cabiam quase 20 pessoas dentro, todas ligando, todas oferecendo o mesmo tipo de golpe. Então, a grande pergunta que os aposentados, que alguns clientes me fizeram ou me fazem ainda, é: Antônio, os meus juros foi abusivo? Antônio, eu também fui vítima de um juros abusivo pela sua empresa, pelo seu banco ou por alguma outra? A minha resposta é não. Você não foi vítima de juros abusivos nenhum. Primeiro lugar, porque um juros para ser abusivo, geralmente ele costuma passar de 5, 6, 10%. E o INSS não existe essa prática. Um empréstimo consignado é um empréstimo garantido. Se é garantido, não há por que uma cobrança de juros tão alta. Quanto maior o risco de o banco perder, maior é a taxa de juros cobrada por aquele banco ou por aquele segmento em geral. Então, não existe juros abusivo por parte de empréstimos consignado INSS, seja isso qual for. Existe um órgão regulador, que é o próprio INSS, que ele determina por lei uma taxa. Hoje, a taxa máxima permitida por lei é de 1,97. No ano de 2020, a taxa máxima era de 2.041 e com a pandemia baixou para 1,80. E existem situações que quando um cliente precisa de dinheiro e está totalmente endividado, nós, operadores de crédito, colocamos juros de 1,5%, de 1,40%, até de 1%. Me diga se um juros de 1% é um juros abusivo. Existe um negócio desse? Se alguém fala isso é porque não entende o mínimo nem de juros e nem de empréstimo. Às vezes confunde empréstimo com parcela, às vezes confunde juros com parcelas também. Então, não existe juros abusivos quando se trata de empréstimos consignados INSS. Se o empréstimo é CDC, cheque especial ou outra linha do tempo, outra linha do tipo, existe sim a possibilidade de juros abusivos, mas em sua maioria o cliente contrata com a própria mão, através de um aplicativo de celular ou através de outro sistema bancário. Dificilmente você vai ver taxa de juros tão grande como essa, alguém empurrando para você. Quando isso existe,
é porque está disponível no seu celular, ou no seu aplicativo, ou em algum outro meio, e você foi lá e contratou. Em outras palavras, você teve tempo e chance de pensar e repensar. E mesmo assim você foi lá e fez. Isso quando se trata de empréstimos que não seja do INSS. Porque voltando ao assunto de empréstimos consignado, não existe taxa de juros abusivo. O atendente, o agente bancário, vai fazer de tudo para que você saia com aquele dinheiro. Mas é de tudo dentro do possível. Afinal, se houver uma redução de juros tão grande, nem o banco lucra, nem a empresa lucra, nem o operador lucra. E o comércio é algo que foi feito para que pessoas que estejam envolvidas entre si sejam beneficiadas de alguma forma. Uma com o lucro da operação, outra com o produto ou serviço que está sendo prestado. Se apenas uma das partes é favorecida, a contraparte não vai sentir interesse em favorecer aquela pessoa. Isso vale para tudo. Para um vendedor de banana que está vendendo na porta do mercado, para aquela pessoa que está operando em grandes bolsas financeiras. Em todos os casos, alguém ou todas as pessoas têm que sair com certo tipo de vantagem. É assim que funciona todo tipo de comércio ou prestação de serviço. Mas juros abusivos no empréstimo consignado, isso não existe. Outra coisa comum que estava acontecendo, ou que ainda acontece, é aquele cliente ou o cliente ficar com sentimentos de que foi lesado pelo operador de crédito. De repente, o filho do cliente liga e diz que o pai dele foi vítima de um golpe, foi lesado. De repente o marido, sei lá, um vizinho, pessoas que não tem nada a ver, mas recebeu aquela ligação e diz: meu pai, meu amigo, meu vizinho foi vítima de juros abusivos. E passa a tratar o operador de crédito, no caso pessoas como eu, ou um gerente do banco, como se fosse um vilão. Agora veja bem, pessoas como eu, que tem uma loja, que tem um endereço fixo, que mora na cidade, que é conhecido, que tem um registro na Febraban, pode ser localizado a qualquer hora, em qualquer lugar, por qualquer pessoa que seja do segmento ou por algum tipo de autoridade. Uma pessoa dessa é levada a descrédito. Agora, alguém que está do outro lado do telefone, que o cliente não sabe quem é, se é real, se existe, se é uma quadrilha ou não, de repente essa pessoa leva todo o crédito. O nome disso é vitimismo. Existem pessoas que querem se sentir vítimas de alguma coisa. Ela quer dizer ou pensar que a sua dificuldade financeira é por conta disso. Quer pensar, ela mesma quer acreditar que o seu nível de vida, ganhando apenas um salário mínimo, ou seja lá quem for, quanto for, é por conta disso. Ela vai se imaginar nas piores situações possíveis e vai dizer: isso tudo é porque eu fui vítima de um juros abusivo. Você que tem esse tipo de mentalidade, eu digo, tome cuidado, porque pessoas como você vai ser alvo de muita gente caloteira. Caloteiro e caloteira existe em qualquer lugar ou em todos os lugares. Deixar de confiar em quem já faz negócios com você há 10, 15, 20 anos para confiar em uma pessoa que você nunca viu na vida e passar a tratar mal aquela outra pessoa, sinceramente, às vezes beira a insanidade, a loucura. Alguém que age desse modo, em certos momentos eu penso que não está batendo bem da bola. Às vezes eu penso que a pessoa teve uma séria crise de sanidade e de repente parou de pensar. Então, diante de qualquer suspeita, diante de qualquer dúvida, entre em contato imediatamente com o seu agenciador, com o seu agente, com o seu banco, com o seu gerente. Eu tenho certeza que essas pessoas terão o maior prazer de te atender. Elas não poderão fazer milagres e também
Elas não poderão oferecer aquilo que não está no regulamento do contrato. Se alguém diz para você que com essa redução de juros mágica que eles falam, você vai receber um ressarcimento superior ao contrato que você contratou, ponha-se no lugar. Pense um pouquinho. Imagine que você pegou 5.000 reais e paga por mês uma prestação de 120. E você só tem 3 meses que pegou aqueles 5.000. De repente alguém liga para você e diz que o ressarcimento daquela operação, dos juros abusivos que você já pagou, você vai receber 15.000 de ressarcimento. Você não acha que tem alguma coisa errada, não? 3 meses de 125, você pagou apenas 375. Alguém liga e diz que você foi vítima de juros abusivos e que o ressarcimento desses juros vai te render 15.000 reais, sendo que você só pagou até agora 375. Você não pensa, não? O que é que tem na sua cabeça para cair numa dessa? É importante que as nossas decisões e as nossas ações sejam coerentes, ou seja, que tenha algum fundo de verdade. Se você pegou 5.000 emprestado do banco, certamente você vai pagar 10 ao longo de 5, 6 ou 10 anos, dependendo do convênio. Isso é normal, até porque em 10 anos o salário aumentou 10 vezes e a inflação aumentou sabe-se lá quantas vezes. Aquele dinheiro que o banco te emprestou não vai receber o mesmo valor, até porque se recebesse não seria um banco, já teria quebrado, teria falido e você que precisou do dinheiro não seria beneficiado com aquele banco. Então ninguém empresta 10 para receber 10, vai emprestar 10 para receber 20. E o cliente, de livre e espontânea vontade, pode recusar qualquer oferta antes. Depois também, se arrependeu, pode pedir para renegociar a dívida ou para quitar de modo antecipado, que todos os juros que o banco iria cobrar no futuro não vai cobrar mais. Esse ou essa é a melhor solução inteligente que alguém pode fazer. Desejar quitar, se tiver dinheiro para quitar, ou pedir os comprovantes dos empréstimos, tirar todo tipo de dúvida com a pessoa que fez negócios com você. Sentir-se mal, sentir-se lesado, se sentir um coitadinho por um crime que nunca foi cometido, por um erro que nunca foi cometido, isso não é algo inteligente de se fazer. Sem falar que o relacionamento entre você e a outra pessoa pode se tornar um pouco frio. E nessa vida, ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos uns dos outros. Quem vende uma coisa vai precisar de outra pessoa que fornece aquela outra coisa ou que consome aquela outra coisa que ele vende. Isso vale para tudo na vida. Ninguém é autossuficiente, ninguém tem de tudo em casa. Todos nós precisamos de algum tipo de serviço ou produto. E nos relacionamentos comerciais, isso é do mesmo jeito. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém ou de ser amigo de ninguém. Mas é importante que as relações comerciais sejam respeitáveis por ambas as partes. E se houver dúvidas, que as dúvidas sejam sanadas com as pessoas envolvidas. Dito isto, eu quero agradecer por ter ficado até o final e assistido esse vídeo. Esse vídeo não é uma indireta, não é um sentimento de revolta. É como se fosse uma aula daquelas que toca, que machuca um pouquinho, mas que chacoalha a pessoa para que ela volte para a realidade. Ninguém é criança, até porque não se faz negócios com crianças. Eu sempre digo, se você não é capaz de entender aquilo que o vendedor, que a pessoa está te oferecendo, não faça negócios. Simples assim. Principalmente se a pessoa é não alfabetizada. Não faça negócios. Se você é alfabetizado e mesmo assim não é capaz de entender, leve um filho, um parente, um amigo, um vizinho ou até o seu advogado. Por que não?
antes de fazer negócios, por que não chama o seu advogado? Por que não pede para ele ler os termos? Por que não? Por que fazer isso somente depois que gastou o dinheiro? Depois que a primeira prestação vem para você pagar? Não é estranho isso? Se todo tipo de negócio, todo tipo de comércio pode ser pensado, rejeitado ou contratado, por que não fazer isso de modo consciente? Desse modo, todo mundo sai ganhando, ninguém se atrita, ninguém se arranha e o comércio flui de forma mais intensa ainda. Porque quanto mais um vendedor vende, ele quer vender, e quanto mais um comprador satisfeito compra, ele quer comprar ou indicar outras pessoas. Mas quando existe alguém jogando areia, como se diz, nos relacionamentos comerciais, ambos sofrerão. E às vezes a pessoa que está jogando areia no seu relacionamento comercial está dentro de um presídio, está sabe-se lá onde, ou em um call center duvidoso, fazendo com que você tenha dúvidas e se sinta lesado por um erro que nunca foi cometido. Mais uma vez, agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Se o vídeo foi interessante para você, você pode compartilhar com outros amigos, com outras pessoas. E se por acaso achar interessante, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.